Muito bem, estamos aqui de volta para mais uma aula do curso da ETAD, Escola de Educação Teológica das Assembleias de Deus, e estamos estudando essa matéria maravilhosa que é a doutrina de Cristo. A doutrina de Cristo é Cristologia, aonde abordamos o Cristo na eternidade, né? O Cristo pré-encarnado. Falamos da encarnação do Verbo, falamos das naturezas, tanto humana quanto divina, de Cristo. Cristo é a única pessoa da Trindade que possui essas duas naturezas, a humana e a divina, devido ao processo da encarnação. Hoje nós vamos abordar na lição de número 9 o sacerdócio de Cristo. O sacerdócio de Cristo está baseado na carta aos Hebreus. Hebreus nos trata desse sacerdócio e nós louvamos a Deus por essa carta maravilhosa, a carta aos Hebreus, porque ela nos diz o que Jesus está fazendo no céu entre a sua ascensão, como estudamos semana passada, da ascensão de Cristo, até o seu retorno à terra. Então, ao considerarmos o ministério de Cristo glorificado, percebemos a importância de seu ministério sacerdotal ao nosso favor. Nossa comunhão com Cristo no presente resulta do seu ministério como nosso sumo sacerdote perante Deus Pai. Ele vive para interceder por nós. Vamos ler Hebreus capítulo 7, versículo de número 25, para entender qual o papel do Senhor Jesus como nosso sumo sacerdote à destra de Deus Pai. Hebreus 7, 25 diz assim: portanto, pode salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Tá vendo aí? Vivendo sempre para interceder, por isso que ele pode nos salvar, porque nos achegamos a ele e ele intercede por nós junto ao Pai. Jesus Cristo, o único mediador, Jesus Cristo, o homem, intercede por nós. Evidentemente, esse conceito de sacerdócio remonta ao livro de Levítico, né? Vem desde também do livro de Gênesis, aonde já vemos o sacerdócio segundo a ordem, ou o sacerdote Melquisedeque. Cristo tem um sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque, e mais especificamente também vemos isso no livro de Levítico, né? Mas desde o Pentateuco, podemos assim dizer, nós vemos já desde também do livro de Gênesis, que a ideia de sacerdócio é comum tanto ao judaísmo quanto ao cristianismo. E nessa lição, nós vamos estabelecer a sublimidade do sacerdócio de Jesus Cristo. Seu sacerdócio não é apenas diferente, mas ele é bem superior ao sacerdócio arônico. Cristo tem um sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque, lá do livro de Gênesis, e cumprimento também do Salmo de número 110. A superioridade do sacerdócio do Senhor Jesus é o tema de toda a epístola aos Hebreus, né? Cristo é superior aos anjos, superior a Moisés, superior a Arão, superior à nova aliança antiga, e o caminho da fé é melhor. Esse é o resumo da epístola aos Hebreus, né? E nós vemos aqui e aconselhamos a todos os alunos a ler a epístola aos Hebreus e estudar com bastante carinho para entender esse ministério de Cristo, ministério sacerdotal. Nessa lição, nós vamos abordar 4 textos. Falaremos de Cristo, sumo sacerdote qualificado. Trataremos do sacrifício expiador de Cristo.
E aqui retrata Levítico 16, Yom Kippur, aqui no livro na carta aos Hebreus. Falaremos também da superioridade do sacerdócio de Cristo, no texto 3, e no texto 4 concluiremos a superioridade do sacerdócio de Cristo. Então vamos abordar cada texto aqui. Texto 1, Cristo, sumo sacerdote qualificado. Na epístola aos Hebreus, trata profundamente do sacerdócio de Jesus Cristo. Nos capítulos 5 de Hebreus, verso 1 a 4, acham-se enumeradas as qualificações e funções do sumo sacerdote. Eu vou ler para você. Porque todo sumo sacerdote, tomado dentre os homens, é constituído a favor dos homens, nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons e sacrifícios pelos pecados. Entendeu? O porquê que ele é escolhido? Ele é escolhido para oferecer dons e sacrifícios. Verso 2 diz, e possa compadecer-se eternamente dos ignorantes e errados, pois também ele mesmo está rodeado de fraqueza. E são sacerdotes humanos que se compadecem porque eles mesmos estão rodeados de fraqueza. Não vai ser o caso do próprio Cristo, né? E por essa causa deve ele, tanto pelo povo como também por si mesmo, fazer oferta pelos pecados. Note que ele fazia pelo povo e por si mesmo. E ninguém toma para si essa honra, senão que é chamado por Deus, como Arão. Aqui temos um sacerdócio humano. Primeiro, vamos ver as 4 qualificações. Deveria ser escolhido entre os homens e nomeado a favor deles. Segundo, ele deveria oferecer o ato apropriado, sacrifício pelos pecados do povo, que é o que nós vemos. E depois, terceiro, ser aprovado por Deus para o ministério, não podendo ele próprio tomar para si essa honra. Era chamado por Deus. E a 4ª característica que o autor do livro aponta aqui é ser capaz de condoer-se pelos ignorantes e errados. Claro que se a gente estudar esse texto, a gente vai descobrir mais, né? Que nem no ponto 2, de sacrifício pelo pecado do povo e por si mesmo. Faltou acrescentar aí pelos seus próprios pecados. No 2, o aluno pode acrescentar que esse era o sacerdócio humano. Cristo não tinha pecados, não precisou oferecer pelos seus próprios. Vamos abordar cada um desses pontos. Primeiro, tomado dentre os homens. Notamos que Jesus possuía todas as qualidades exigidas de sumo sacerdote. Por quê? Porque ele era humano. Ele foi tomado dentre os homens. Quando estudamos a encarnação, onde o verbo se fez carne, vemos que esse evento, Cristo se fez homem. Leia também Hebreus 2, 4 a 18 e Hebreus 5, 1 a 6. Também eu já mencionei, estamos publicando um livro, ainda não está publicado, mas em breve estará, o mistério da encarnação. Depois você vai querer adquirir esse livro, porque fala sobre isso. Vemos aqui o propósito da encarnação para ser o nosso sumo sacerdote. Não é? Tinha que ser tomado dentre os homens. E um dos propósitos da encarnação é que ele se tornasse, fosse tomado. Cristo teve de se tornar humano como nós. E rendemos-lhe graça pelo seu amor, que o motivou a deixar o lar celestial e assumir a forma tão humilde para interceder por nós. Isso é interessante, Cristo já estava na glória. O sacrifício de Cristo não começa na cruz. O sacrifício de Cristo começa no processo da encarnação, quando o verbo se faz carne, porque ele deixa a sua glória eterna para vir se tornar humano por nós. Que grande amor! Oferecer sacrifício pelos nossos pecados. Sabemos que maneira de Cristo, supremo sacrifício pelos pecados
da humanidade, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele pagou um alto preço, o preço da nossa redenção, com o seu próprio sangue que ele derramou. Diferente dos sacerdotes terrestres, Cristo não tinha pecado pessoal para expiar, porquanto não precisava oferecer sacrifício por si mesmo. Lemos isso também em Hebreus 4, verso 15. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas. Porém, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Vemos nos evangelhos as tentações de Jesus. E vemos que o diabo deixou, porque ele não cedeu a nenhuma das tentações. Em tudo foi tentado, sem pecado. E aquelas são apenas algumas. Claro que Cristo foi tentado em todas as áreas, por isso ele pode se compadecer de nós. Hebreus capítulo 5, verso 8, diz que ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Aqui declara que Jesus, sendo filho de Deus, na condição de homem, aprendeu a obediência pelo sofrimento, sendo isso também parte do seu preparo para o sacerdócio. Nunca poderemos entender em sua totalidade o terrível sofrimento e agonia de Jesus no jardim do Getsemane e também na cruz do Calvário. Que agonia, porque não foi só a dor física, mas sim foi imposto sobre ele o pecado de toda a humanidade. Imagine carregar o pecado, já o nosso já é pesado, imagine o pecado de toda a humanidade. Como Cristo não tinha pecado, ele não carregou o seu próprio, mas sim o de toda a humanidade que foi imposta sobre ele na cruz do Calvário. Vamos ao terceiro ponto do sacerdócio. Ele tinha que ser chamado por Deus. A escolha divina de Jesus Cristo para o sumo sacerdócio, ela é anunciada profeticamente no Salmo capítulo 2, verso 7, principalmente no Salmo 110, verso 4. O Salmo 2, verso 7, que também é mencionado na Epístola aos Hebreus, no primeiro capítulo, né? Tu és o meu filho, eu hoje te gerei, Hebreus 1, 5. Vamos ler então esse Salmo 2, 7, que é um dos textos que o escritor de Hebreus usa como base em sua epístola, logo no primeiro capítulo. É o Salmo da coroação do Messias, não é? Onde diz, verso 6, eu, porém, ungi o meu rei sobre meu santo monte Sião. E diz, recitei o decreto, o Senhor me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Hebreus 1, 5 menciona essa profecia. E a outra profecia que o escritor da carta aos Hebreus está usando também, são várias, mas a outra é no Salmo 110, versículo de número 4, onde diz, jurou o Senhor e não se arrependerá, tu és um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Essas duas profecias são lembradas e mencionadas na carta aos Hebreus, a 2:7, já em Hebreus, capítulo 1, verso 5, e essa outra sendo também lembrada em Hebreus, capítulo 5, versos 5 e 6, onde eu estarei lendo essas profecias aqui. Hebreus 5, versos 5 e 6, diz assim, assim também Cristo não se glorificou a si mesmo, para fazer sumo sacerdote, mas glorificou aquele que lhe disse. Olha a repetição de Salmo 2, 7. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Ele já havia citado isso em Hebreus 1, verso 5. Filho gerado por Deus. E aí, verso de número 6. Como também diz noutro lugar, agora é o Salmo 110, verso 4, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Portanto,
vemos que aqui Cristo não se glorificou a si mesmo para se tornar sumo sacerdote, mas glorificou aquele que lhe disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei, e tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Duas profecias dos Salmos que confirma a chamada dele para o sacerdócio. E por último, a quarta qualidade tinha que ser um homem compassivo, que se compadecesse dos ignorantes e errados, conforme Hebreus, capítulo 5, verso 2. Repetidas vezes, os evangelhos nos apresentam Jesus como um homem de grande compaixão. Ele se compadecia das pessoas, era movido de compaixão e curava os enfermos, não é? Devido à sua compaixão. O que também entende nossas tentações e fraquezas. Ele pode se compadecer de nós, conforme Hebreus 4, verso 15 nos assegura, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer de nossas fraquezas. Antes, ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas com um detalhe muito importante, mas sem pecado. Cristo nunca pecou. Cristo viveu a vida de um homem perfeito, submisso à palavra. Quando ele foi tentado, disse: está escrito, está escrito, está escrito. Ele era submisso, ele entendia a palavra e obedecia à palavra. Diferente, claro, de nós. Vamos aos exercícios aqui. Assinale com X a alternativa correta. 9.1. Hebreus 5, 1 ao 4 enumera como qualificação dos candidatos a sacerdotes da ordem levítica que este será tomado dentre os homens e nomeado a favor dos mesmos, devendo, letra A, diz, oferecer altar apropriado, sacrifício pelos pecados do povo, certo. B, ser aprovado por Deus para o ministério, não podendo ele próprio tomar para si essa honra, certo também. Se A e B está certo, já vemos que a C também vai estar certa, né? Ser capaz de condoer-se dos ignorantes e errados, e a D, todas estão corretas. Então, aqui é a letra D, todas estão corretas. 9.2, Jesus, para assumir o sumo sacerdócio, e melhor, interceder-se por nós, A diz, vestiu-se de peles e camelo. Não, quem fez isso foi João o Batista. Alimentou-se de mel silvestre. Novamente, não, quem fez isso foi João Batista. A C diz, deixou o seu lar celestial e tornou-se homem. Sim, o verbo se fez carne. Ele não vestiu pele de camelo, mas vestiu essa pele humana que nós temos, né? Então, a letra C é a certa. Deixou o seu lar celestial e tornou-se homem. 9.3. Chamado por Deus, Jesus Cristo ouviu, dizendo, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de, letra B, Melquisedeque. Melquisedeque, formado duas palavras hebraicas, Meleque e Telquisedeque. Meleque significa rei, Telquisedeque significa justiça. Então, ele é rei da justiça. E também era rei de Salém, que significa rei da paz. Melquisedeque, né? Rei de justiça, 9.3. Vamos agora ao texto número 2. Falemos agora do sacrifício. Já falamos do sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Agora vamos falar do sacrifício expiador de Cristo. Para compreendermos bem a epístola aos Hebreus, no tocante ao ofício sacerdotal, devemos ler também o livro de Levítico. Hebreus e Levítico, lendo paralelamente, nos ajuda a entender melhor. Em Hebreus, entendemos que o sacerdócio levítico era um tipo ou uma figura do sacerdócio perfeito de Cristo, pois em Levítico prefigurava em seus múltiplos aspectos
e apontava para o sacerdócio perfeito de Cristo. Cada sacrifício realizado no Antigo Testamento também aponta para o sacrifício perfeito. Cada cordeiro sem mancha, sem defeito, sem mácula, que era apresentado no Antigo Testamento, aponta para o Cordeiro de Deus sem pecado, que seria oferecido por nós na cruz do Calvário. Vamos a uma referência em Levítico, capítulo 16, verso 1 ao 34, que é o dia da expiação, Yom Kippur, o dia da expiação, Levítico 16, verso 1 ao 34. Em Levítico, o dia da expiação, Yom Kippur, tem um destaque especial, prefigurando a obra da redenção efetuada por Cristo, uma vez por ano. Naquele dia solene, o sumo sacerdote apresentava 2 bodes no altar de Deus. Um deles era imolado e o outro se imputava os pecados do povo e era enviado ao deserto. E era imputado os pecados, um imolado, onde os pecados era sacrificado, e o segundo bode, que era chamado bode emissário, ou bode que é para Azazel, Azazel significa emissário, era conduzido ao deserto. Esses 2 bodes representam 2 aspectos da obra de Cristo em lugar do pecador. Falemos de cada um deles. Primeiro, o bode morto representa a morte de Cristo, no lugar do transgressor, porque o salário do pecado é a morte. Romanos 6, 23. A morte de Cristo vindicou a santidade e a justiça de Deus, satisfazendo assim todas as exigências da lei divina. Romanos 3, versos 24 e 25. Falemos agora do bode vivo, que é o bode emissário, o bode que era enviado a Azazel. É uma figura também da obra de Cristo, removendo para longe as nossas iniquidades, assim como o Oriente está longe do Ocidente, assim afastarei de ti as tuas transgressões, para que elas não fossem mais lembradas. Leiamos Hebreus, capítulo 8, versículo de número 12. Porque serei misericordioso para com as suas iniquidades, e de seus pecados e de suas prevaricações não me lembrarei mais. Deus não só perdoa, diz que Deus não se lembra mais, não é? Não é que Deus está sofrendo de amnésia, é que os seus pecados já não vão mais afetar o seu relacionamento com Deus. Isso significa não se lembrar mais. Hebreus 8, 12. O ato de o sumo sacerdote entrar no lugar santíssimo, que era depois o sacrifício que era oferecido no altar, ele tinha que entrar no Santo dos Santos, tipificava também a entrada de Jesus no céu. O ato da ascensão, levando o sacrifício do seu sangue por nós. Tão supremo sacrifício transforma o trono de Deus em um trono de justiça, que era o propiciatório, num trono de misericórdia. Ou seja, a justiça exigia a punição do pecado, mas agora, nesse trono de misericórdia, existe a misericórdia de Deus através do sangue. Lembremos acerca dessa expiação, também descrita na carta aos Hebreus, capítulo 9, verso 11 e 12, diz assim: Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, para um maior e mais perfeito tabernáculo, maior e mais perfeito que é os céus, não feito por mãos humanas, isso é, não é desta criação. Quando Moisés fez o tabernáculo, fez conforme o modelo do que foi lhe mostrado no Monte Sinai,
Mas agora esse tabernáculo é o perfeito, não feito por mãos humanas, não é dessa criação. E agora olha o verso 12. Nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Essa redenção que temos em Cristo, ela é eterna. E se você continuar lendo, você vai ver, né? Porque o sangue de touros e bodes, cinza de uma novilha, esparsa sobre os imundos, santifica quanto à purificação da carne. Quanto mais o sangue de Jesus pelo Espírito eterno. Redenção eterna, verso 12. Espírito eterno, verso 14. E aí no verso 15 lemos, e por isso é mediador de um novo testamento, para que intervindo a morte pela remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebessem a promessa da herança eterna. 3 coisas eternas aqui. Verso de número 12, eterna redenção. Verso de número 14, espírito eterno. Verso de número 15, herança eterna. Se você também lê Hebreus 5, 9, vai descobrir que nós temos uma eterna salvação. E sendo consumado, veio a ser a causa de eterna salvação. 4 coisas, na verdade tem 7, depois você procura as outras 3, não é? Na carta aos Hebreus, eterna. Olha só, nós temos eterna salvação, uma eterna salvação, porque a redenção executada por Cristo em Hebreus 9, 12 é eterna e foi feita pelo Espírito eterno e nos dá uma herança eterna. Por isso que vamos herdar a vida eterna. Vamos aos exercícios. Relacione a coluna A de acordo com a coluna B. 9.4. A epístola aos Hebreus, para ser melhor entendida, deve ser estudada juntamente com este livro. Letra C, Levítico, todos aqueles sacrifícios levíticos. Mas não fique só preso a Levítico. Lembre que nós também mostramos que tem o livro dos Salmos, Salmo 2, 7, Salmo 110, verso 14. Mas melhor entendida é com o livro de Levítico. 9.5. Nessa ocasião, o sumo sacerdote apresentava no altar de sacrifício um bode para ser imolado e o outro era imputado aos pecados do povo para ir para o deserto, para Azazel, para longe, não é? 9.5. Que ocasião é isso? Letra A, dia da expiação. Dia da expiação. Yom Kippur. 9.6. Representava uma figura da obra de Cristo, removendo as iniquidades dos pecadores para que não fossem mais lembradas por Deus. O que é isso? O bode emissário. O bode emissário representava a figura da obra de Deus, onde os pecados eram enviados para longe, não é? O bode emissário, letra D na 9.6. E 9.7, o ato da entrada do sumo sacerdote nesse local tipifica a entrada de Jesus no céu, levando consigo o sacrifício do seu sangue por nós, letra B, no lugar santíssimo. Isso se deu na ascensão de Cristo, quando ele ascendeu ao Pai e apresentou-se ali com o seu sangue dessa eterna redenção pelos nossos pecados. Amém? Vamos mais adiante. Texto 3. Só uma correção, né? Aqui Cristo se deu na ascensão, não em 1844, como afirmam os adventistas do sétimo dia. Eles estão errados por 1844 anos aí na afirmação deles. Vamos ao texto 3. A superioridade do sacerdócio de Cristo.
falemos dessa superioridade. O sacerdócio de Cristo é superior ao de Arão. Vejamos agora como que o sacerdócio de Cristo é superior. E é superior em todos os sentidos ao sacerdócio levítico. A epístola aos Hebreus mostra de forma detalhada a superioridade da obra de Cristo como nosso sumo sacerdote. Vamos começar. Primeiro, o caráter de Cristo. Em primeiro lugar, o caráter pessoal de Jesus Cristo é superior ao de qualquer outro sacerdote. Só Cristo é que foi Deus encarnado, só ele levou uma vida humana sem pecado. Os outros sacerdotes tinham que se oferecer sacrifício primeiro pelos seus pecados, para depois oferecer pelo povo. Não é o caso de Cristo. Cristo tinha uma vida ilibada, não é? Ele foi tentado em tudo, Hebreus 4:15, mas sem pecado. Não é? Já os outros sacerdotes, ele estava rodeado de fraqueza, de acordo com Hebreus 5:2, e ele tinha que oferecer pelo povo, mas também fazer oferta pelos pecados seus. Não é? Ele tinha que se oferecer primeiro pelos seus pecados e depois pelo povo. Já Cristo não. Nós lemos em Hebreus 7:26 a superioridade de caráter. Diz, porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. Aqueles que quiserem argumentar com o sumo sacerdote sem pecado, seriam incapazes de identificar com os sofrimentos do pecado. Frank M. Boyd dá a seguinte resposta: a simpatia com o problema da tentação não requer necessariamente a experiência do pecado. Pelo contrário, quem já venceu é quem mais plenamente entende o poder da tentação e pode muito mais compreender dos que são tentados. Quem cedeu à tentação não conhece plenamente o poder dela, porque já sucumbiu diante dela. Os que dizem, ele não entende porque ele nunca pecou, não é? Não. Olha só a resposta de Frank M. Boyd. A simpatia com o problema da tentação não requer a experiência do pecado, né? Mas sim a sua vitória. A epístola aos Hebreus oferece-nos uma grande lista de evidências de que o sacerdócio de Cristo é superior ao sacerdócio de Arão, ou arônico, dentre as quais vamos destacar a seguinte. Primeiro, a revelação da própria pessoa de Jesus, Hebreus capítulo 1, verso 1 a 4. Né? Ele é filho de Deus. E ele não só é filho, de acordo com Hebreus 1 a 4, ele é herdeiro de tudo, ele é o resplendor da sua glória, a expressa imagem da sua pessoa, sustenta todas as coisas pelo seu poder, e havendo feito por si mesmo a purificação de nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Depois, nós temos em Hebreus 7:19, a esperança. Lemos em Hebreus 7:19 o seguinte: pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou, e dessa sorte introduziu uma melhor esperança pela qual chegamos a Deus. Olha aí, nós temos na Epístola aos Hebreus uma melhor esperança. A palavra melhor em Hebreus é usada de diversas formas. Depois temos um sacerdócio melhor, não é? Aqui, ó. E visto a não ser sem prestar juramento, porque certamente aqueles que sem juramento foram feitos sacerdotes. Mas esse, com juramento, por aquele que ele disse, jurou o Senhor e não se arrependerá, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. E novamente agora vem o melhor. Verso 22, e tanto melhor concerto
Jesus foi feito fiador. Melhor esperança, melhor conserto, encontramos aqui nesse texto do sacerdócio. Depois temos um ministério. Hebreus capítulo 8, verso 6, lemos: mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente. Olha aí, tanto mais excelente, quando é mediador de um melhor conserto, melhor esperança, melhor conserto, que está confirmado em melhores promessas. Aí, ó, melhores promessas. Tudo é melhor em Hebreus, né? Melhor conserto, melhor promessa, Hebreus 8:6. E, claro, um melhor sacrifício, Hebreus 9, verso 23, lemos: de sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu assim se purificassem, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que esse. Melhor esperança, melhor sacerdócio, melhor ministério, melhor conserto, aliança, melhores promessas, melhores sacrifícios nos é oferecido. Vamos então, e é tão melhor que esse sacrifício de Cristo é o sacrifício perfeito, não é? Em segundo lugar, o sacrifício oferecido por Cristo, ele é incomparável, ele é superior, enquanto outros eram feitos com sangue de novilhos e bodes, o dele é seu próprio sangue. Então ele é incomparável, superior a qualquer sacrifício oferecido por outro sacerdote. Todos os demais sacerdotes ofereciam sacrifícios provisórios que apenas prefiguravam o perfeito sacrifício de Cristo, que ofereceu sacrifício de si mesmo uma vez só por tudo, não é? Ao morrer na cruz do Calvário, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele satisfez de uma vez para sempre, a necessidade de sangue expiador derramado para vindicar a santidade de Deus. Portanto, não há nenhum outro sangue que pode ser derramado, não há nenhum outro sacrifício. Por isso, como escaparemos nós se rejeitarmos tão grande salvação, que é violentada pelo pecado do homem? Quando Cristo bradou na cruz, está consumado. Telestai, está consumado. Jesus estava assegurando que jamais alguém teria de morrer pelos pecados do mundo. Acabou, consumou, não é? Ao contrário dos sacrifícios diários que eram feitos sacerdotes levíticos, Jesus ofereceu um sacrifício que tornou desnecessário qualquer outro em qualquer tempo. Telestai, está consumado. Essa verdade que estamos aqui falando está registrada em Hebreus 7, 27. Olha verso 27, diz que não necessitasse, como os sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifício, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelos do povo, porque isto fez ele uma vez, oferecendo-se a si mesmo. Uma única vez, um único sacrifício, que nós chamamos de sacrifício perfeito, fez Cristo na cruz. Portanto, não resta mais nenhum sacrifício. Ou você aceita esse, crê nesse, ou então, já sabe, está perdido, né? Aqui lemos acerca do nosso sumo sacerdote, que não tem necessidade, como sumo sacerdote, de oferecer sacrifício diariamente. Primeiro ofereciam pelos seus e depois pelo povo. Cristo, isento de pecado, ofereceu um único sacrifício e não precisou oferecer por si mesmo, porque ele já era santo, imaculado, separado dos pecadores. Ele fez um único sacrifício em lugar de toda a humanidade e qualificou para ser o eterno, salvação eterna, eterna redenção, espírito eterno, herança eterna. O qualificou para ser o eterno antitipo do cordeiro que era repetidamente sacrificado conforme o ritual judaico.
Vamos aos a nova aliança, antes de ir para os exercícios. Hebreus, capítulo 9, verso 13 a 15, que é o que nós estávamos falando, de algo eterno aqui. Lemos o seguinte, que o qualificou também como o mediador de uma nova e perfeita aliança entre Deus e os homens. Olha só aqui, diz Hebreus 9,15. Por isso, é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. E olha o verso 13, porque se o sangue de touros e bodes e a cinza de uma novilha espargida sobre os imundos os santificavam quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. E aí vem, e por isso é mediador de um novo testamento, que intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebessem a promessa da herança eterna. Nós temos o primeiro testamento, que é o que chamamos de antigo, e temos um novo testamento que foi estabelecido, a nova aliança, que nos traz uma redenção eterna, uma herança eterna, uma salvação eterna, por o Espírito Eterno. Vamos aos exercícios desse texto 3, e nós vamos continuar falando da superioridade do sacerdócio no texto 4. Vamos lá, 9 e 8. A epístola aos Hebreus mostra de maneira magistral a superioridade da letra A, obra de Cristo como nosso sumo sacerdote. 9:9. Conforme Hebreus 9:23, o sacerdócio arônico foi suplantado pelo sacerdócio de Cristo, que propiciou a purificação das coisas reais do céu. Letra A, com sacrifícios melhores que aqueles do sacerdócio arônico. Com sacrifício melhor. Letra A. 9:10. Ao morrer na cruz do Calvário, Cristo ofereceu sacrifício de si mesmo. Não foi isso. Satisfez de uma vez para sempre a necessidade de sangue expiador, garantiu ao pecador arrependido a remissão dos seus pecados eternamente. Aqui ofereceu o sacrifício de si mesmo, tá? Não foi por si, de si mesmo. Então, todas as alternativas estão corretas aqui. Vamos continuar esse texto 4, a superioridade do sacerdócio de Cristo. No texto anterior, no 3, destacamos a superioridade do sacerdócio de Cristo, notando, primeiro, o seu caráter superior, depois, seu sacrifício superior, e, por último, a nova aliança, que é superior à antiga. Então, abordamos esses 3 pontos no texto 3. O caráter de Cristo superior, o sacrifício de Cristo superior e a aliança que é superior. Agora, vamos notar mais algumas coisas. Primeiro, a superioridade do santuário e do seu ministério de intercessão. Falemos do santuário. O santuário de Cristo é superior. Os sacerdotes levíticos desempenhavam suas responsabilidades no tabernáculo, levantado no deserto, e depois, mais tarde, esse tabernáculo foi transferido para um templo de pedras judaicos. Cristo, porém, não somente ofereceu um sacrifício, como também ofereceu um santuário superior. O santuário que Cristo entrou e ofereceu é superior porque é o próprio céu. Leiamos Hebreus capítulo 8, verso 1 e 2. Ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote, tal que está sentado nos céus,
aonde? Nos céus, à destra do trono da majestade. Aqui você já entendeu a razão da ascensão. E olha o verso 2, ministro do santuário, e do verdadeiro tabernáculo, a qual o Senhor fundou, e não o homem. Então, aqui foi o Senhor que fundou esse tabernáculo e não o homem. Verso 24, agora. Hebreus 9, 24. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, não é? O tabernáculo no deserto tinha sido feito por mãos, o templo de Salomão por mãos, o templo, o segundo templo, feito por mãos, mas entrou no figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Que profundidade aqui essa carta nos mostra, que não só o tabernáculo que ele entrou é superior, mas também o ministério de Cristo é superior. Falemos desse ministério, o ministério de intercessão de Cristo é superior. Ao considerarmos a superioridade do ministério intercessor de Jesus Cristo, ficamos deslumbrados por seu alcance e eficácia. Leiamos novamente Hebreus 4, 15 e 16 para entender isso. Diz assim, porque não temos um sumo sacerdote, aí o que intercede, que não possa compadecer das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Agora o verso 16, cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça. Olha aí, já não o trono de juízo, mas da graça, para que possamos alcançar misericórdia, o trono da graça que nos oferece misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Que maravilha, não é? Cheguemos ao trono da graça para ser ajudado em tempos oportuno, ou acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. O nosso sumo sacerdote, junto ao Pai Celestial, é também onipresente. Podemos entrar confiadamente na sua presença, diante do trono da graça, e podemos fazer isso a qualquer hora, sem marcar encontro, sem esperar um ano específico para poder entrar, como o sumo sacerdote entrava apenas uma vez por ano, sem então marcar encontro com antecedência, nem ficar aguardando na sala de espera. Ele está sempre ao nosso dispor, mediante a oração, conforme lemos também em Hebreus. O véu foi rasgado, aqui ó, tendo, Hebreus 10, 19 e 20, tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário. E como é que nós temos essa ousadia? Pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Novo e vivo caminho, que ele nos consagrou pelo véu. Mas qual véu é esse? Isso é pela sua carne. Verso 21, tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Esse grande sacerdote é Cristo, nosso sumo sacerdote, junto ao Pai Celestial, que é onipresente. Então podemos entrar confiadamente na sua presença, diante do trono, não do juízo, mas do trono da graça, a qualquer hora. Podemos chegar diante dele e ele está sempre ao nosso dispor, mediante a oração. Daí o porquê devemos orar. Orar é falar com Deus. Orar é a respiração da alma. É entrar na presença de Deus. Um homem de joelhos orando pode mais do que um exército armado. O ministério intercessor de Cristo, ele é superior, porque ele se compadece das nossas fraquezas e enfermidades. Durante os seus anos de vida na terra, Jesus sofreu como homem na sua paixão
Ele foi um homem de dores. Isaías 53, versículo de número 3. Lemos no profeta Isaías 53, 3, que ele era um homem de dores, mas ele tomou sobre si as nossas dores. Isaías 53, 3. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, ele foi desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos, Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro, olha, o cordeiro que tira o pecado do mundo. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo foi ele atingido. Que texto maravilhoso do profeta aqui, que mostra os sofrimentos atrozes que Cristo sofreu em sua carne. E é por isso que Cristo pode identificar-se plenamente com a humanidade e compadecer-se de nós, ao socorrer-nos e nos apresentar perante o Pai Celestial, através do seu ministério de intercessão, e ele o faz com base em sua própria virtude, em seu próprio mérito, com seu próprio sangue, contradizendo assim o acusador de nossas almas, o diabo, e aperfeiçoando-nos diariamente, conforme Colossenses, capítulo de número 2, versículo 10, aonde lemos: estais perfeito nele, que é a cabeça de todo principado e potestade. Falemos ainda desse ministério intercessor de Cristo, que é superior, porque ele pode interceder por nós face a face com Deus Pai, está à destra de Deus Pai. Os sacerdotes levíticos não podiam aproximar-se de Deus na mesma condição, já pelo fato de serem pecadores. Primeiro precisavam oferecer sacrifício por si, para depois oferecer pelo povo. E nisso estava uma das razões porque eles, mediante o incensário, envolvia a arca da glória com nuvens de fumaça. Eles tinham que pôr uma nuvem de fumaça para separar um pouco eles, não é, do sacrifício. A nuvem do incenso do antigo santuário servia tanto para encobrir a indignidade do sacerdote perante o Deus Santo, e simbolicamente porque os olhos de Deus perscrutavam todas as coisas. Então, uma das formas para encobrir era aquela nuvem de incenso, para encobrir a glória de Deus ante o sacerdócio. Agora, Cristo se apresenta face a face diante de Deus Pai, sem nuvem, nem véu. Não há mais véu para separar. O véu, ele rasgou pela sua própria carne.
perfeito sacrifício de si mesmo possibilita a sua perfeita comunhão com o Pai. E é por nós que ele penetra nesta sublime e perfeita intimidade divina para introduzir-nos também nesse perfeito repouso e bênção que obteve para nós. Vamos aos exercícios desse texto 4. Eu espero que você esteja apreciando esse sacerdócio de Cristo. Marque-se para certo e para errado. Os sacerdotes levíticos desempenhavam suas responsabilidades no tabernáculo, levantado no deserto, e mais tarde nos templos judaicos, certo? O nosso sumo sacerdote, junto ao Pai Celestial, é onipresente. Podemos entrar confiadamente em sua presença diante do trono da graça, certo? 9:13, o ministério intercessor de Cristo leva uma avaliação das nossas fraquezas a fim de pensar se deve perdoar-nos. Errado. Ele não fica pensando se deve perdoar. Quando nos aproximamos, ele oferece seu perdão, sua graça, sua misericórdia. 9:14. Cristo, o nosso Senhor, encontra-se face a face diante de Deus Pai. Certo? Revisão da lição. Associa a coluna A de acordo com a B. 9:15. Cristo não precisa fazer isso por si mesmo, pois ele não tinha pecado próprio. O que ele não precisa fazer por si mesmo? Letra C, oferecer sacrifícios. 9:16. Em Levítico, esse evento tem destaque especial, prefigurando a obra da redenção de Cristo. Letra A, o dia da expiação, Yom Kippur. 9:17. Nesse lugar, Jesus satisfez de uma vez para sempre a necessidade de sangue expiador derramado para vindicar a santidade de Deus. Nesse lugar é o próprio céu. Letra B. E 9:18, Hebreus 9:24, confirma o lugar do santuário de Cristo, na cruz do Calvário. Letra D. A cruz do Calvário. Letra D. Muito bem, com isso concluímos essa lição do sacerdócio de Cristo. O aluno agora deve tirar 10, 15 minutos e voltar para a lição 10. Lembre-se que essa é a última lição. Você tem que também se matricular para a próxima matéria, não é? E na próxima lição, lição 10, nós vamos abordar Cristo na escatologia. A volta de Cristo. Lição 10, Cristo na escatologia. Não perca. Se você não é aluno, teve assistindo aula para ganhar conhecimento, parabéns, continue. Espero que você tenha aprendido. E se você deseja se tornar aluno, entre em contato conosco. Não importa onde você está. Se está no Japão, se está nos Estados Unidos, se está na Europa, se está no Brasil, se está na África, desde que você fale português, entende português, você pode obter o seu certificado do curso de teologia. Você assiste às aulas pelo canal do YouTube. Você escolhe um dia que você quer, segunda à noite, terça, quarta, quinta, sexta, sábado de manhã, sábado à tarde, o dia que for conveniente para você. Você assiste às aulas, pode assistir dirigindo o seu carro, não é? Pode escutar, aprender, pode assistir várias vezes a aula, até entrar na cabeça, né? Porque a gente tem que ouvir várias vezes. E depois você terá acesso ao link. Além do mais, daremos acesso à plataforma. Você ter esse material que nós estamos aqui lendo, compartilhando, ensinando. E aí você terá acesso à plataforma aqui para ver os exercícios. Você vai estudar, você vai ler. Você lê o material, você assiste a aula e aí você realiza o seu teste. O teste é digital, você obtém o resultado na hora que você faz o teste. A nota já lhe é dada e já é creditada no computador, no seu aluno. É tudo digital, maravilhoso. A aula pelo canal do YouTube, a plataforma digital, o teste pelo
WhatsApp do aluno. Nós vamos colocar você num grupo de WhatsApp, onde você recebe as aulas, recebe o link para fazer a prova. E aí faz, é simples. Mas se você não quer certificado, só está estudando para obter conhecimento, continue. O que importa é o conhecimento mesmo. O certificado é apenas um pedaço de papel que você concluiu academicamente as provas. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Volte daqui a pouco para a lição 10, Cristo na escatologia, encerrando essa matéria de cristologia, a doutrina de Cristo. Deus te abençoe em Cristo Jesus. Acione também nosso canal PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Entre lá, tem mais de 7.560 vídeos para você de ensino, de conhecimento das Escrituras. Aqui não tem mexerico, aqui não tem falar mal de ninguém, aqui tem que falar a Bíblia. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva, divulgue esse canal, fale para o maior número de pessoas que você conhece, para que elas recebam também esse conhecimento. Em nome de Jesus, amém e amém.